Olá, hoje quinta-feira, dia 7 de setembro, feriado, eu estou aproveitando aqui para mostrar o meu cultivo de café de água. Então eu vou fazer uma troca e vou separar um pouco os grãos para controlar a quantidade. Eu vou mostrar que é bem rápido, bem simples o cuidado com o kefir de água, só que é interessante que ele seja diário ou a cada 2 dias. Eu não acho muito interessante deixar ele por muito tempo, mas algumas pessoas até deixam e não relatam um problema. Eu já tive problemas por deixar a fermentação longa ou muito tempo sem cuidar. Então, essa é a minha visão. Eu já estou aqui com um pote, esse é um pote de palmito que eu reaproveitei. Ele já está ali com uma colher de açúcar mascavo. Como eu acabei de lavá-lo, tinha água no fundo, o açúcar mascavo já deu uma derretida, mas eu utilizei uma colher de mascavo. Aqui eu tenho 250 ml de água filtrada do filtro de barro. Então eu já vou preparar aqui a nova fermentação que eu vou utilizar. Então eu já vou adicionar essa água, porque daí já fica pronto. Vou dissolver o açúcar, misturar bem para dissolver o açúcar. Então eu já deixo a nova fermentação pronta, posso peneirar o resto e já adicionar os grãos para fermentar. Então eles não vão ficar muito tempo fora do meio de fermentação. Eu poderia, caso tivesse alguma sujeirinha, alguma impureza, deixar eles um pouquinho em água filtrada, que eles não sentiriam muito, e essa água filtrada ajudaria aí a remover ou a minimizar qualquer sujeirinha. Aqui eu posso colocar tampa no pote e agitar e chacoalhar. Eu poderia ter escaldado esse açúcar, só que esse açúcar ele está bem sequinho, então eu não tive problema, embora ele tenha algumas impurezas. Então aqui está preparado a nova fermentação. Eu tenho 250 ml de água, uma colher de mascavo e eu vou adicionar uma colher de grãos. Na minha cultura, provavelmente tem mais do que isso. Então agora eu faço essa equalização da quantidade de grãos. Eu vou tirar aqui esse airlock adaptado. Ele está com água, então eu vou tirar a tampinha primeiro. Tiro esse segundo que está com água, dispenso essa água. E agora eu tenho aí a minha fermentação. Então eu vou coar, pegar a peneira e dá para ver aqui, já fermentou, não tem muitas bolhas, não sei como que tá o foco, mas olha lá, tá normal, não tem biofilme, não tem muitas bolhas, e ali é onde eu estou fazendo a fermentação. Aqui tá com água ainda, mas eu já mostrei num vídeo anterior, vamos ver se foca, que eu havia comprado esse pote de barro, como se fosse de planta, e ele vem com esse buraco, né? Que ele é de planta. O que eu fiz? Eu peguei uma borracha, dessas borrachas de apagar lápis mesmo, e cortei ela bem redondinha e fui esfregando ela no papel para chegar a ficar bem redondinha mesmo e conseguir tampar esse buraco. Eu poderia ter utilizado uma rolha, só que eu não tinha, e vedei bem esse buraco. Então eu consigo deixar água aqui dentro sem vazar. Eu paguei R$8 nesse pote de barro aqui, e eu já mostrei que ele dá uma diferença de temperatura de 3 a 4 graus menor do que a temperatura ambiente, e eu estou cultivando o kefir assim para ver se vai dar diferença. E agora, como eu diminuir a quantidade, vou diminuir a quantidade, essa cultura aqui vai se desenvolver, eu posso talvez observar alguma diferença. Mas penso que não vai dar tanta diferença não, porque mesmo assim aqui as temperaturas são altas. Então agora eu vou coar os grãos, eu vou despejar tudo e olha a quantidade de grãos. Os grãos estão bem limpos por causa do açúcar mascavo claro. Então olha a quantidade de grãos. Vou pegar aqui com a colher. Essa é uma colher de inox. Eu sempre utilizei inox, nunca tive problema. Mas quem não se sente seguro pode utilizar uma colher de plástico, que também não tem problema. Evitem colher de pau, madeira, pois ela pode trazer alguma contaminação aí se você utiliza ela para alguma outra coisa e tal. Então olha como estão os grãos, a cultura. Será que está focando? Eu acho que está. Então, olha, tem grãos de tamanho médio, que não tem grãos muito grandes, e normalmente os grandes acabam quebrando, se fragmentando em outros menores. Aqui em Goiânia faz bastante calor, região centro-oeste faz bastante calor, então as fermentações tendem a ser intensas, o que faz com que favorece aí grãos menores na cultura, mas eles estão bem limpos. Eu dou essas batidinhas porque os maiores vão pular, e a água também vai escorrer um pouco, e lá no fundo vai ficar os menores. Um pouco de farelo, de grãozinhos menores, é normal.
A cultura não pode ser só farelo, mas um pouco, no fundo principalmente, é normal. E agora o que eu vou fazer? Vou preparar a nova fermentação. Vou adicionar aqui. Não vou me delongar muito, então eu vou colocar uma colher de grãos. Olha, eu não vou colocar uma colher totalmente cheia. Como aqui faz calor, eu posso trabalhar com uma quantidade um pouco menor. E o que vai sobrar é aquilo ali. Então, já adicionei os grãos. Posso dar uma mexidinha aqui. Não vejo nem a necessidade. Eu não gosto de mexer o líquido com os grãos já mergulhados para evitar que eles quebrem mais, se fragmentem mais. Então aqui está preparada a fermentação. Esse aqui é o restante dos grãos e eu vou testar uma fermentação utilizando chá de erva cidreira. Esse pacotinho de chá eu consegui com a Rosimaia, eu comprei no site da Rosimaia e agora eu vou utilizar esse chá e vou fazer um teste. Então, o excedente de grãos dá pra gente doar, fazer testes, comer, utilizar como adubo, dá pra fazer algumas coisas. Cremes hidratantes para rosto, para pele e tal. Eu gosto de utilizar para essas fermentações em meios não convencionais, que aqui no caso eu vou utilizar um chá de erva cidreira. Essas ervas, às vezes, podem apresentar propriedades antimicrobianas e pode detonar a cultura. Por isso, eu utilizo os grãos excedentes. Eu nunca utilizo a minha matriz, a minha colônia original. Então, era isso que eu queria mostrar. E agora eu vou preparar a nova fermentação e caso dê certo, eu mostro um vídeo comentando sobre ela.